Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Nós estamos gravando na quarta-feira, 10 de agosto, para falar sobre a campanha salarial petroleira. Ao longo dos últimos dias, ocorreram uma série de reuniões temáticas entre as federações e a gestão da empresa, e quem está aqui hoje para falar com a gente sobre os resultados dessas reuniões é o presidente do sindicato, Rafael Prado. Fala, Rafa, conta aí pra gente o que saiu dessas mesas. Olá, Manu. Olá, ouvintes do Petrocast. Fizemos aí a série de reuniões a pedido da empresa, né? Nós, na verdade, exigimos uma proposta, porém a empresa exigiu um espaço de negociação que nós, apesar de termos divergência com isso, por conta de todo aspecto negocial que o fim da outra atividade do acordo coletivo nos impõe, nós não negamos participar das mesas. Apenas ressaltamos a cada dia, né, nos 3 dias de reuniões, que para nós a empresa já deveria apresentar sua proposta, né, ou a proposta que atende os trabalhadores para a gente encaminhar a assinatura do acordo, ou ao menos a proposta final da empresa, para que a gente possa tomar a nossa decisão com tranquilidade, né, longe do fim da database, porque a gente sabe, né, em 2019 a empresa usou o fim da outra atividade contra a categoria, ameaçando cortar, inclusive, o benefício educacional. Em 2020 ela fez a mesma coisa e a gente não acha que vai ser diferente em 2022. Essa gestão da Petrobras, ela usa, sim, esses métodos que para nós são pouco éticos, né, de negociação. Então, nós estamos fazendo de tudo para evitar que haja essa disparidade, esse desequilíbrio entre as partes, para que a gente possa fechar esse acordo da melhor maneira possível. E como a gente suspeitou, né, as reuniões foram muito ruins. Né? Para pegar aqui um exemplo, o tema do plano de saúde, a AMS, que é um dos maiores ataques da proposta da empresa. A empresa quer impor aumento, né, do grande risco em 25%, o que reflete quase 3 vezes a inflação do período, que é aumentar a relação de custeio global de 60-40 para 50-50, o que vai ter um peso muito grande no bolso de cada petroleiro e petroleira, inclusive aposentados, né, e pensionistas. E a abertura que a empresa deu na negociação foi como vocês querem pagar esse aumento. Não foi discutir, à luz da conjuntura da empresa, que está tendo um lucro de 100 bilhões de reais em um semestre só, que lucrou mais de 100 o ano passado, que está confortável financeiramente a ponto de adiantar dividendos para seus acionistas, o custo do plano de saúde dos petroleiros foi dizer, olha, está dado que nós vamos aumentar e agora nós queremos discutir com vocês como vocês vão pagar. Veja, isso não é uma negociação, é uma postura muito ruim da gestão da empresa. Afinal de contas, os últimos aumentos, a empresa utilizou o prejuízo e a dívida da empresa como argumento. Hoje nós não temos prejuízo, temos grandes lucros. A dívida da empresa vai muito bem, obrigado, já está, digamos assim, a gente nunca acreditou no discurso deles, mas hoje nem aquele discurso falso de que a empresa estava endividada, ele existe. O que nós queremos discutir é como a empresa vai recompensar seus empregados com uma diminuição no custo do plano de saúde à luz da nova conjuntura econômica e financeira da empresa. Isso para ficar num ponto. A questão do reajuste, a empresa também não avançou, né? Nem a inflação do período ela sinalizou na mesa. Não avançou na discussão da tabela de turno, não avançou na discussão da hora extra, troca de turno, para sintetizar o espírito dessas 3 dias de negociação. A Petrobras não fez uma única sinalização de possíveis avanços em sua proposta e fez aquilo que a gente imaginava, né? Utilizou a mesa de negociação para ganhar tempo e apresentar a sua possível terceira proposta já com o mês de agosto mais avançado, consequentemente querendo que a categoria analise as coisas com pressa. E aqui eu queria trazer alguns elementos, Manu, alguns dados, né, importantíssimos. A questão do salário, do reajuste salarial. A gente já considerando, projetando o IPCA, né, projetando a inflação até agosto de 2022, de setembro de 2018 a agosto de 2022, a gente vai acumular uma perda de 12,2%.
já que nos anos anteriores nem sempre a empresa garantiu a reposição da inflação. Isso significa que, se a proposta da empresa for inferior a 12,2%, a gente vai estar amargando uma perda salarial, uma perda do poder de compra da categoria. Então, o reajuste necessário para agosto agora seria 2,2% para empatar o jogo, certo? Para empatar o jogo em relação ao quanto o processo inflacionário corroeu as tabelas salariais da categoria. 12,2%. 12,2%. O que isso significa, né? Por exemplo, a turma que recebeu agora o nível, né, no PCR de 3,8%, ou o PCAC que recebe de 18 ou 24 meses. Esse 2,2%, ele representa praticamente 3 níveis. Então, eu que recebo 3 níveis a cada 6 anos, a empresa engoliu, né, 3 níveis que eu recebi por antiguidade nos últimos 6 anos, né, porque o sindicato a gente recebe só o nível de antiguidade do plano, negando a reposição da inflação na data base. Ou seja, eu não saí do lugar em 6 anos, certo? Pelo contrário, né, a gente até retrocedemos. Em relação ao custo da MS, que ela quer aumentar de novo, a gente conversou com o pessoal nas assembleias. Um exemplo, um trabalhador aqui da faixa de até 19,2 menor salário básico, que é a referência que a gente tem no acordo, com 39, na faixa de 39 a 43 anos, pagava, na relação 70-30, na última tabela dessa relação, R$ 105,31 no grande risco, para uma pessoa. 60-40, essa pessoa está pagando R$ 228,75, mais que dobrou já, certo? Muito, ou seja, superou e muito o aumento da inflação. Com 50-50, essa pessoa passaria a pagar R$ 285,94, ou seja, quase 3 vezes do que pagava com 70-30. Mas fica ainda pior. Para o maior de 58 anos, né, a turma da última faixa, 59 para cima, ele pagava R$ 129,82. 129 no 70-30. Está pagando hoje R$ 434,82. Isso dá mais de 3 vezes o valor que a empresa cobrava, dá quase 4 vezes o valor, certo? E ela quer que vá agora para R$ 545,57. É um aumento brutal, absurdo, que certamente vai expulsar os aposentados do plano. Sim, vai expulsar os aposentados do plano. Vai ter mês que vai ter aposentado que não vai ter renda, não vai ter salário para viver, né? Agora, nós não estamos falando aqui de uma empresa falida, certo? Eu citei aqui já na minha fala, o lucro em 2021 foram 106 bi. O lucro do primeiro semestre em 2022 foi 98 bi. No último trimestre, 54 bilhões de reais, né? E a empresa pagando dividendos nos últimos 6 meses da ordem de 136 bilhões de reais para seus acionistas. Então, assim, se fosse uma questão econômica, estava resolvido. O Petrobras podia estar discutindo aí pagar viagem para cada um de seus empregados aí para a Europa, mandar todo mundo para a Copa do Mundo, e sobraria dinheiro ainda. Mas não, aqui nós estamos enfrentando uma batalha política ideológica com o governo Bolsonaro, que quer rebaixar os direitos e os salários da categoria, né? Eles citam muito o setor privado, né? Esse setor privado que está surgindo com o desmonte da Petrobras, né? O governo Bolsonaro vendeu 175 bilhões de reais em patrimônio durante esse mandato do Bolsonaro. Consequentemente, as empresas que estão comprando, né, estão surgindo, empresas privadas que têm uma remuneração abaixo do que a Petrobras paga. Então, o que o governo quer? Está sobrando dinheiro na Petrobras, mas ele quer rebaixar os salários e os direitos da categoria ao nível desse setor privado que está surgindo aí. Para quê? Para que cada unidade da Petrobras caiba, né, no bolso da iniciativa privada. Porque o plano desse governo é a privatização total da Petrobras. E é fundamental que os companheiros e companheiras entendam isso. A mobilização da categoria vai ser crucial para o desfecho dessa negociação de acordo coletivo de trabalho. E entender que essa luta tem a ver com a batalha contra o processo de privatização, também coloca no horizonte entender que a nossa luta também é impedir a reeleição do Bolsonaro. E a nossa campanha pode contribuir com isso, fazendo um grande debate com a categoria. Se mobilizar para garantir um grande acordo coletivo, mas também para enfraquecer o governo que vem tentando destruir a empresa. Vamos falar então, Rafael, sobre os próximos passos aí da mobilização da campanha salarial.
Hoje 10 de agosto, né? Portanto, cerca de 20 dias aí para fechar, para necessidade de fechar o acordo, senão vai expirar o último ACT. E a gente teve alguns exemplos de mobilização na categoria que foram muito vitoriosos. Então, greve na RPBC contra a implementação da tabela 3x4. Foi um sucesso, conseguiram uma vitória em relação a isso. Aqui mesmo na Revap a gente teve uma série de atrasos na entrada do turno, que também, por meio também de ação judicial, essas duas lutas casadas, conseguiu barrar a implementação da tabela 3x4, barrar a chantagem da empresa, né, da implementação da tabela 3x4. O que isso coloca, né, o que isso demonstra para os petroleiros e qual que é a necessidade de mobilização nessas próximas semanas? Além desses exemplos, Manu, que você colocou, tivemos aí uma base da Transpetro, o CNCL, que está sob ataque, aprovando aí uma greve contra a retirada do adicional de mestra deles, o que demonstra que existe sim uma disposição de luta na categoria, né? Obviamente que a gente entende as dificuldades, mas não tem como não apontar o caminho da mobilização da categoria para que a gente possa conseguir um bom desfecho nesse acordo coletivo de trabalho. A FNP acabou essa rodada de negociação com a empresa antes da próxima proposta, né? Não temos reuniões mais previstas, estamos exigindo a proposta da empresa até o dia 12, a empresa não garantiu isso em mesa, mas esperamos sim que essa proposta venha o mais rápido possível. A partir disso, vamos chamar a rodada de assembleia e se a proposta mantiver ataques, continuar sendo uma proposta rebaixada, considerando toda a conjuntura que a gente está vivendo, né, econômica e financeira da empresa, que é de lucros exorbitantes, né, a gente vai sim discutir a rejeição da proposta, porque nós não aceitamos nenhum ataque e, obviamente, a rejeição da proposta com a construção da mobilização da categoria e até mesmo uma greve que precisa ser unificada entre FUP e FNP para que a gente possa resolver esse problema e garantir o acordo coletivo da categoria. Você falou muito bem da luta da tabela de turno, nós seguimos com essa luta, conseguimos vedar a aplicação da 3x2, que era uma tabela punitiva, né? Uma tabela que para a própria empresa não interessa, só tinha a intenção de provocar e punir a categoria. Agora, a empresa não aceitou abrir negociação sobre a tabela de 12 horas, está indicando que deve voltar para 8 horas aqui na Revap, com a tabela 6x4. Nós seguimos também nessa batalha em defesa da tabela escolhida em assembleia pelos trabalhadores. Vamos combinar a luta de um acordo coletivo de trabalho justo, né, com horário administrativo, aposentados, aposentadas e pensionistas, e o turno, mas também dialogando sobre esse tema importantíssimo. Tem calendário de mobilização nas outras bases para o próximo período? Como é que está isso? Tem um calendário nacional de mobilização nas bases já definido, né? Essa semana teve na quinta-feira na Replan, dia 11, está tendo ato no Edise, no Rio de Janeiro, dia 12, semana que vem tem ato no Paraná, na Repar, na unidade de xisto, lá na São Mateus do Sul, né? Na SIX, que está sob a mira da privatização. Tem também na Refap, no Rio Grande do Sul, na sexta-feira, dia 19, salvo melhor engano, e também na outra semana, começa dia 23, aqui na Revap, um ato entre FUP e FNP, depois na refinaria de Duque de Caxias, no dia 24, e também no Norte Fluminense, né, que ainda não está definida a base, no dia 25 de agosto. Tudo isso combinando com as assembleias e mobilizações em defesa do acordo coletivo da categoria. Muito bem, então continue ligado no Petrocast e no site do sindicato para ter mais informes e atualizações sobre a luta da campanha reivindicatória petroleira. O Petrocast dessa semana fica por aqui. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato. Até a próxima.